Bom, pessoal, vamos lá então. Agora vamos fazer os dois exercícios que tem aqui resolvido. Vou explicar para vocês esses exercícios e a gente termina o assunto do capítulo 4 do livro. Esse exercício é um exercício que pergunta justamente uma estrutura. Vamos ler aqui, ó. O conjunto mostrado na figura consiste em um tubo de alumínio AB. Então isso aqui é um tubo de alumínio, ó. Isso aqui é um tubo de alumínio, ele está mostrando com um corte, né? Tem uma haste aqui dentro. Aí. Com a área de incisão transversal 400 milímetros quadrados. Então a área desse tubo de alumínio é 400 milímetros quadrados. A haste de aço ela tem diâmetro de 10 milímetros. Essa haste aqui, ó, que passa por essa estrutura de diâmetro está acoplada a um disco rígido, seria esse disco rígido aqui, que passa através do tubo. Aí o que acontece? Essa haste ela está presa nesse tubo através do que a gente chama dessa arruela, com essa porta aqui, ó. Ela está presa aqui nesse tubo. Então as duas estruturas estão conexas. E essa haste passa pelo furo na parede aqui e é aplicada uma força de 80 kN nessa haste. O que acontece? Essa haste ela acaba sendo tracionada em 80 kN e ela traz consigo essa arruela que comprime esse tubo. Então é uma estrutura onde eu aplico uma força e acaba ocorrendo duas ações, né? Uma tração nessa haste e uma compressão nesse tubo, devido àquele acoplamento aqui que ele colocou. Aí ele fala, se for aplicada uma carga de 80 kN à haste, qual será o deslocamento da extremidade C? Então a extremidade C está aqui, ó. A haste tem 600 milímetros de comprimento e o tubo tem 400 milímetros de comprimento. Se eu aplico essa carga sobre essa haste, ele quer saber para onde vai esse ponto C, né? Quanto que ele se deforma. Então a gente tem que entender que, para visualizar esse problema, é o seguinte: está ocorrendo uma tração no tubo, mas essa tração no tubo também está me comprimindo. Desculpa, na haste está ocorrendo uma tração na haste, mas a tração na haste também está comprimindo o tubo. Então esse ponto C ele vai se deslocar para o lado de cá, o tanto que a haste se alongar, só que ele também vai se deslocar para o lado de cá, o tanto que esse tubo se comprime. Que é justamente o que o princípio de Saint-Venant fala. Eu posso, aplicando uma carga, ter efeitos diferentes em que eu vou somar esses efeitos para computar. Então, como que eu vou resolver esse exercício? Claro que esse exercício vai ser resolvido aplicando a fórmula que a gente conhece, que é a fórmula que vai me dizer quanto que vai deslocar, né, quanto que vai deformar. Lembrando que isso aí tudo está na região elástica, quer dizer que se eu soltar a carga, volta ao tamanho original, essa estrutura. Então, eu vou separar em dois, eu vou separar no tubo sendo comprimido pela mesma força de 80 kN e na haste sendo tracionada também pela força de 80 kN. Lembrando que a haste tem 600 milímetros de comprimento e o tubo tem 400. Então olha lá, ele está falando cálculo do ponto C em relação ao ponto B. Vamos voltar aqui só para entender. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o ponto B está aqui, ó, é o começo da haste, em relação ao ponto C eu vou calcular o deslocamento dele. Só que esse ponto B também vai acabar vindo para cá devido à compressão do tubo. Isso eu vou calcular depois, mas vamos lá. Então, primeiro, para eu calcular o deslocamento da haste em relação à haste, eu tenho lá o deslocamento que eles chamam de CB, que é o deslocamento da haste. Ela é a carga sobre a haste, o comprimento da haste dividido pela área da haste e o velocidade da haste. Perceba que no enunciado ele diz que a haste é feita de aço e o tubo é feito de alumínio. Então eu tenho esses valores de E, né? No caso aqui, o E do aço. Tá lá, 80 kN positivo. Por que positivo? Porque o tubo está crescendo, a haste está aumentando de tamanho, então consequentemente a carga é positiva, de tração. O comprimento da haste 600 milímetros, você está colocando 0,6 metros aqui. A área da haste, pensando que ele usou a fórmula πr ao quadrado, então o 10 milímetros aqui se transformou em 0,005 metros ao quadrado, que é a π vezes r ao quadrado, que é a área da haste, né? E por fim, o velocidade da haste, que é 200 gigapascal. Se ele calculou isso usando esses valores, chegou à conclusão de que o tubo se move 3,056 milímetros, que ele está informando aqui em metros, por isso ficou com esse bando de zero aqui na frente. 0,003056 é 3,56 milímetros. Tá? Como é que ele chegou nesse valor? Colocando aqui 80 kN, que é 80 mil, vezes o comprimento 600 milímetros, vezes a área que ele calculou, πr quadrado, né? A gente pode usar normalmente πd quadrado sobre 4, se colocar aqui 10 ao quadrado, dividido por 4. A fórmula é πr quadrado sobre 4 e por fim, uma velocidade que é 200 vezes 10 a terceira. Aí você vai falar, professor, não é giga, não é 10 na nona? Perceba, eu estou usando aqui megapascal. Por quê? Megapascal é Newton por milímetro quadrado. Então eu vou cortar esse Newton com esse Newton aqui, né, do Newton por milímetro quadrado.
Vou cortar esse milímetro aqui, vai sobrar 1 milímetro. Então a minha conta já vai dar direto em milímetro. A conta dele deu em metro, porque ele usou todos os dados em metro. Tudo bem? Então isso aí depois vocês dão uma verificada, se vocês compreendem. Por fim, agora, a gente vai chegar na questão do deslocamento de B. Quer dizer, quanto que esse ponto B vem para se aproximar da estrutura fixa, devido à compressão. Então aí, ó, o deslocamento em B, né, está chamando só de B, mas é o deslocamento do tubo, ele vai ser a carga de menos, por que menos 80 vezes 10 a terceira? Porque agora o tubo vai estar sendo comprimido. Se o tubo vai estar sendo comprimido, então a carga é negativa. Vezes o comprimento do tubo, que é 400 milímetros, dividido pela área do tubo, que foi dado do problema, 400 milímetros quadrados, dividido pelo módulo da cidade, que é 70 vezes 10 a terceira megapascal, que é 70 gigapascal. Se você fizer esse cálculo aqui, você vai chegar a essa conclusão de que o tubo vai ser comprimido, vai se aproximar de 1,143 milímetros. 1,143 milímetros. Tudo bem? Então, esse valor negativo quer dizer que o tubo está se diminuindo. Mas a pergunta é, quanto que o ponto C vai para a esquerda? Você vê que as duas estão somando, porque as duas estão jogando o ponto C para a esquerda. E no final das contas, somando as duas, você chega a um total de deslocamento de 4,20 milímetros. Percebe que ele soma aqui a compressão do tubo com a extensão, a tração da haste e chega no resultado final de 4,20 milímetros. Somando esse valor com esse, você tem o deslocamento total do ponto B, né, em relação ao deslocamento total do ponto C de 4,20 milímetros. Ok? Então esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo é um exemplo um pouco mais interessante, que mostra esse exercício aqui, ó. Perceba, ele tem dois pilares aqui, ó. Uma viga rígida, essa viga aqui é a viga rígida, ele chama de viga rígida. Ela, viga rígida, ela não vai ter deformação sobre ela, que vai deformar são só os pilares. Ele está apoiado sobre dois postes ou pilares curtos, como mostrado na figura AC. Tá? Então essa figura aqui é um poste feito de aço, que tem diâmetro de 20 milímetros, e um poste BD, que é feito de alumínio, que tem um diâmetro de 40 milímetros. É aplicada uma força de 90 kN ali na estrutura. Ele quer saber para onde que o ponto F vai, tá? Para onde que o ponto F vai. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, na verdade, calcular o quanto que há de compressão aqui, o quanto que há de compressão aqui, né? Já que os dois pilares vão estar sendo comprimidos. Como eles são feitos de materiais diferentes, eles têm diâmetros diferentes, eles vão ter deformações também diferentes, e aí esse ponto F vai ficar em algum lugar que ele quer saber aonde. Então aí a gente vai fazer esse cálculo. Como a gente faz? Primeiro que tem que calcular é quanto que tem de forças aqui de compressão. Perceba pelo diagrama de corpo livre da haste, você tem uma força de 90, você tem duas reações aqui. E você calculando com os somatórios, aí você chega aqui. O lado de cá tem 60 kN de compressão, o lado de cá tem 30 kN de compressão. Alguém pode falar, professor, mas a força está para cima, então não seria tração? Não, isso aqui é uma reação. Na verdade, essa força de 90 está comprimindo as duas hastes. Então, os dois postes. Então, os dois postes vão ser comprimidos. Um de 60 e o outro de 30. O poste de 60 é feito de aço. Então, eu coloco lá e calculo que ele vai baixar, né, de 0,286 milímetros, devido a essa carga de 90 kN. Como que eu faço isso? Olha lá, perceba que a força de compressão negativa, o comprimento da haste é 300 milímetros, a área dele πr quadrado e o módulo da cidade dele. Calculando, então, o pilar de aço diminui 0,286. Já o pilar de alumínio, perceba que a carga é de 30, lá foi 60, aqui foi 30. O comprimento também é 300 milímetros, a área é um pouco maior, já que o diâmetro é de 40 milímetros, então π vezes 0,20 ao quadrado, 0,020, né? E 70 gigapascal, que é o módulo da cidade do alumínio. Com isso, o lado B só baixou 0,102 milímetros. Então agora eu consigo responder para onde que foi o ponto F. Como? Está aqui, ó, o que aconteceu. O ponto A baixou desse tanto, o ponto B baixou desse tanto. Isso aqui vai me dar um retângulo e depois um triângulo. Perceba que esse lado aqui é o lado do retângulo de 102 milímetros, que é o lado igual que os dois baixaram, mas o lado de cá, como baixou mais, ele faz um triângulo. Por semelhança de triângulo, você calcula para onde foi o ponto F. Com isso, você consegue dizer que o ponto F baixou no total de 102 milímetros, que os dois lados baixaram, mais essa altura aqui, né? Ó. Perceba que eu tenho um retângulo proporcional aqui, ó. 0,184 está para 600, igual esse lado aqui está para 400.
que é o que ele calculou ali, por final ele descobriu que o ponto F baixou de 0,0225 milímetros, ok? Com isso a gente acaba os dois exercícios, tem alguns exercícios propostos aqui. Uma última coisa que eu quero falar nesses últimos minutinhos que faltam é o seguinte, a gente mostrou, se vocês lembrarem lá do primeiro slide da apresentação, aqui ó, deixa eu voltar, que todo esse cálculo vale para essa região aqui, ó, região distante da carga, da aplicação da carga e do apoio, da fixação. Como que a gente faz para essas regiões? A gente sabe calcular para as regiões distantes. E mais para essas regiões onde tem a concentração de tensão e de deformação. Na engenharia só se faz uma coisa. Se faz isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente usa o que a gente chama de concentrador de tensão, tá? O concentrador de tensão a gente faz o seguinte, ó. A gente tem várias linhas aqui, tá difícil de ver, mas quando eu mandar para vocês esse arquivo vocês vão ver um pouco melhor. Tem várias linhas aqui onde você calcula um fator K, que é um concentrador de tensão. Então, vai depender, claro, da geometria da estrutura. Por exemplo, ali a gente tem uma região que está vindo de um certo tamanho e diminui. Vai haver uma concentração de tensão aqui nessa região, podia ser um apoio, podia ser uma aplicação de carga, que vai uma concentração de tensão ali, e a gente vai calcular isso como? Através desse gráfico. A gente vai entrar com o valor de W sobre H. O que é W? W seria, nesse caso aqui específico, a largura inicial da barra, né? Ela está sendo tracionada e ela tem uma largura inicial W, e ela cai para uma largura final H. Então eu vou aqui e calculo, se essa diminuição de largura for para metade, por exemplo, se a relação de W e H for 2, que é cair, por exemplo, de 40 milímetros para 20, eu teria que ver nessa linha aqui, ó, né, de W sobre H por 2. Se for uma redução de 4 vezes, eu teria que ver nessa outra linha mais inclinada aqui mais para cima. E aí, a outra coisa que eu calculo nesse gráfico é isso aqui, ó, R sobre H. O que é esse R? R é o raio de redução dessa área, que ele vai ser reduzida por um certo raio, e o H seria esse diâmetro final, que é essa largura final. E eu calcularia que ele pode variar de 0 até 1, né? E aí eu vou pegar esse ponto, por exemplo, um valor de 0,5 que bate nesse valor aqui de W sobre H igual a 2, eu ia ler aproximadamente 1,4 de fator de concentração de tensão. Então ali naquela região teria uma concentração de tensão 1,4, tá? Para cada caso eu teria que ter um gráfico desse e fazer uma leitura num gráfico desse. Né? Se fosse um furo, perceba que eu tenho um outro gráfico aqui que mostra uma região onde tem um furo dentro dele, tá? E aí você também teria que ter o cálculo desse R sobre W e a curva aqui para calcular o fator K que você quer. Tudo bem? Então com isso a gente acaba essa aula. Esse material vai estar disponível para vocês já amanhã e qualquer dúvida, por favor, entre em contato, tá? Até mais.